Paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal Evangelho Eterno, canal criado com o propósito de pregar a palavra de Deus a todos aqueles a quem pudermos alcançar por intermédio da internet. Bem, este é o nosso primeiro estudo do canal. Neste primeiro estudo, gostaria de analisar com os irmãos um tema falando sobre o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Para meditar nesse tema, gostaria de começar com os irmãos com um texto bem conhecido, que é exatamente o primeiro versículo da Escritura Sagrada, que está localizado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse geralmente é um texto que muitos consideram muito fácil de entender. Fato, Deus criou os céus e a terra. Isso para um cristão é fácil de aceitar. Todavia, o que muitos não entendem é quem de fato é esse Deus a que o texto está se referindo. E, na verdade, falta muitas vezes para nós nos aprofundarmos no tema para que possamos compreender de fato quem é esse grande Criador. Que a Ele seja dada toda a glória. Quando nós acompanhamos o relato da Escritura e permitimos que a palavra de Deus interprete a si mesma, nós observamos que os profetas, eles falam que esse Deus que no princípio criou os céus e a terra e tudo o que existe, na verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que há cerca de 2.000 anos atrás veio a este mundo e deu a sua vida em resgate da humanidade. Agora, como e por que dizer isso? Quando nós analisamos a palavra de Deus, por exemplo, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também, nós temos algo muito interessante. O João, discípulo amado, aquele que era o mais próximo de Jesus, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veja que neste primeiro versículo, João está nos dando um detalhe muito interessante. Ele nos diz que lá no princípio, na criação, veja que a expressão no princípio é igual à expressão utilizada em Gênesis 1. Então, João diz: no princípio era o Verbo. Na criação, no princípio, na criação, era o Verbo. E esse Verbo estava com Deus. Ou seja, o Verbo estava com Deus, o Pai. E o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo que estava com Deus também partilhava da mesma natureza divina. Agora é interessante. Até agora, o texto não falou para a gente que esse Verbo é Jesus. Mas veja que ao continuarmos o texto, por exemplo, no versículo 2, João enfatiza e diz: ele estava no princípio com Deus. No versículo 3, nós temos um detalhe interessante. João diz o seguinte: tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Naturalmente que João está se referindo aqui ao Verbo, e dizendo: sem o Verbo, nada do que foi feito teria sido feito. João coloca uma impossibilidade. Era necessário que o Verbo ali estivesse. Certo? Agora, quando nós vamos para o versículo 14, nós vemos o esclarecimento de toda essa questão e a identificação do Verbo a que João se refere nos 3 primeiros versículos do seu Evangelho. Diz o seguinte, versículo 14 de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, o texto ainda não diz que é Jesus, Mas se observarmos, o texto diz que é o unigênito do Pai, esse Verbo, que se fez carne. Sabemos que o unigênito do Pai que se fez carne e que habitou entre os seres humanos, especialmente entre os discípulos, como no caso João, é Jesus Cristo, como podemos identificar em João capítulo 3, versículo 16, onde diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que o único caminho para a vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo, como está expresso em João capítulo 14, versículo 6, que diz: responderam Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Essa vida, obviamente, é vida eterna. Mas continuando nosso tema sobre o Criador, observamos que outros profetas também falam da pessoa de Jesus como o Criador de todas as coisas.
A exemplo do apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, quando ele menciona na carta à igreja de Colossos, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 16, Paulo diz que nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, quer nos céus, a exemplo dos anjos, quer na terra, a exemplo dos homens, dos animais, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por Ele, Cristo, e para Ele, Cristo. Tudo foi dado a Cristo por seu Pai. Agora é interessante que não somente o João e o apóstolo Paulo mencionam o fato de ser Jesus o Criador. Quando continuamos o estudo da Palavra de Deus, observamos que em Hebreus capítulo 1, versículo 10, o próprio Pai chama a Jesus de Senhor, dizendo que Ele, no princípio, criou os céus e a terra, e que tudo isso é obra de suas mãos. Você pode dizer, ora, mas o Pai está dizendo que Jesus criou os céus e a terra? Sim. Se você olhar o contexto, bem no versículo 8, ele vai dizer que acerca do Filho diz. Este que diz algo acerca do Filho é o próprio Pai. Foi o próprio Pai que disse aos anjos que deveriam adorar a Cristo. Por quê? Porque ele era digno de adoração. Ora, ele havia criado todas as coisas. Mas observemos mais. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, é um texto também bem conhecido, diz para a gente o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É interessante notar que esse que é Pai da Eternidade, naturalmente existiu desde toda a eternidade, certo? Mas o versículo também chama esse menino que nasceria de Deus Forte. Então cabe entendermos o seguinte: quando o Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o versículo pode estar falando claramente de Jesus e está falando, como já vimos nos textos ora citados, certo? Então observemos o seguinte: no princípio criou Deus, Jesus Cristo, o Deus Forte, os céus e a terra. É perfeitamente razoável e, na verdade, é que a palavra de Deus nos fala de modo claro. Fazendo conexão com ainda outros textos, observamos o seguinte: em Isaías, capítulo 54, versículo 5, nós percebemos que a igreja tem um marido. E o versículo diz o seguinte: pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Observe algumas características. O texto diz que o nosso Criador é o nosso marido. Sabemos que a igreja só tem um marido. E 2 Coríntios 11, versículo 2, nos diz quem é esse marido. O texto, de modo claro, diz o seguinte: porque tenho-vos preparado com zelo santo para vos entregar a um só esposo, a saber, Jesus Cristo. Então, os textos não podem se contradizer, a palavra de Deus como um todo se harmoniza. E quando observamos os relatos de Isaías, no capítulo 54, versículo 5, e o relato de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, nós percebemos com clareza que o Criador é, na verdade, Jesus Cristo. Aquele mencionado nas páginas do Antigo Testamento, na verdade é o nosso Senhor Jesus. Aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, não só por ter criado todas as coisas, mas também por ter deixado o seu trono no céu, ter descido a este mundo a fim de nos salvar. Aquele que era Deus e se fez homem. Quando nós vamos até 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, observamos ali um mistério apresentado por Paulo a Timóteo. Ele diz que, e grande é este mistério, pois Deus foi manifestado em carne, para resumir o versículo. Deus se manifestou de fato em carne. Não só na pessoa de Cristo foi revelado o caráter do Pai, o caráter de seu Pai, como também Cristo era Deus e se fez homem. Deus se manifestou em carne de forma que o ser humano pudesse contemplá-lo. Então nós temos essa maravilha diante de nós, revelada pelos profetas bíblicos,
a exemplo de João, que nos diz o seguinte, que nós tivemos o privilégio de ter na terra aquele que no princípio criou todas as coisas. Para João foi uma maravilha ainda maior, pois João teve o prazer de poder tocar, de poder dar um ósculo santo, um beijo na face de Cristo, de poder abraçá-lo e receber dele diretamente os conselhos. Então, louvado seja Deus por essas maravilhas. Espero que os irmãos possam meditar nesses textos que aqui foram citados. Examine as Escrituras, porque por elas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, e são elas capazes de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo. Este é o canal Evangelho Eterno, pregando o Evangelho de Cristo a todas as nações. Deus abençoe.